Olá, gente! Finalmente chegou o grande dia, o primeiro episódio do Boydcast, o podcast da mulher transformadora. A proposta do Boydcast, gente, é trazer convidadas ou convidados de homens ou mulheres que tiveram suas vidas transformadas. As mulheres, elas são transformadoras desde o ventre, né? Ela já nasce, uma mulher, ela pode ser mãe, ela é filha, mãe, amiga, depois uma mulher pode ser CEO, uma mulher pode ser uma serva do Senhor, uma mulher pode ser apenas uma pessoa que vai cuidar do seu esposo, dos seus filhos. Mas nós temos tantas mulheres nesse Brasil, de todo tipo, toda raça. Então, vamos lá, gente. Qual é verdadeiramente a nossa proposta? Eu pensei, nesses primeiros episódios, de falar de mães atípicas, né? Porque não basta ser mãe atípica já é um a mais. E eu trouxe aqui duas convidadas nessa tarde. Então, vou ler para vocês. Espera aí que eu vou botar aqui meus olhos, meus auxílios. Olha, gente, eu estou trazendo hoje a neuropsicopedagoga Ana Paula Coutinho, doutoranda em educação e especialista em educação inclusiva. E ela é gestora do espaço chamado Neuroaprender. E nós temos um carinho enorme com a Ana Paula. A Ana Paula faz a diferença, transforma vidas de outras mulheres. E eu trouxe para bater um bate-papo hoje, numa dupla, tá aqui além de mim, uma dupla, a Thalita. E, gente, eu vou ter que contar, se eu sou dessa. O podcast é para isso, é para contar as coisas. Quando eu falei, Thalita, faz aí seu currículo, manda para mim o que você quer que eu fale. A Thalita simplesmente escreveu, esposa do Tiago, mãe do Tito. Gente, como se ser mãe do Tito já não fosse um acontecimento. É verdade. Eu vou deixar elas falarem. Bom, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Quem vai se apresentar primeiro? Vamos deixar a Ana Paula? Ana Paula? Com certeza. Vamos deixar a nossa doutora? Boa tarde. Ainda não, né? Doutoranda. Daqui a Chegando pouco. lá, né? Chegando lá. Então, eu sou Ana Paula Coutinho, né? Como você falou. Sou neuropsicopedagoga. Se eu fosse me definir, né? Seria mãe e educadora. E aprendente também, porque eu sou dessas, né? Eu estou sempre ensinando, sempre aprendendo. Eu acredito que a vida é feita de trocas. E somos anjos de uma asa só. A gente só voa se estiver junto com o outro. Nossa, que lindo! E aí, Thalita, fala, quem é a Thalita? Eu sou a mãe do Tito, a esposa do Tiago, e, de fato, a maternidade do Tito me trouxe grandes desafios. E existe a Thalita antes do Tito e a Thalita depois do Tito. E eu costumo dizer que o Tito me ensinou muitas coisas, entre elas ter muita fé. Exatamente. Já que a gente está falando, né? Eu queria saber de vocês duas. Eu vou fazer uma pergunta, uma responde, depois a outra responde. Assim, qual foi o ponto transformador? Já que a nossa proposta é de mulheres que transformam, qual foi o ponto, Thalita, em que você se sentiu transformada? Deixou de ser apenas a Thalita mãe, mas a Thalita mãe de uma criança que precisava de um olhar a mais, um carinho a mais, talvez gastasse mais seu tempo, eu não sei. Qual foi o momento? Eu quero falar assim, que você se transformou. Porque para falar de transformar outras vidas, o mais importante é saber quando você, mulher, se sentiu transformada. Eu lembro, assim, quando teve o diagnóstico do Tito, e na época foi diferente, né? Foi um pouco assustador, sim, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu estava fazendo seminário e ao mesmo tempo, assim, Deus me colocava muita fé, assim, não, ele vai ter alguns desafios, ele é uma criança diferente e tudo bem ser diferente, né? Não é nenhum, né, problema ser diferente, mas a gente vai conseguir, sim, que ele viva tudo aquilo que Deus sonhou para ele. E eu, assim, o momento que foi transformador para mim foi assim, eu perguntei para Deus, Senhor, como que eu faço para auxiliar o Tito para ele viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para ele? Como que eu faço, assim, porque ser mãe
É ser essa pessoa que vai guiar ele. O que eu preciso fazer? Então, para quais terapias levar? Para qual profissional levar? O que eu preciso fazer? Eu lembro que eu perguntei assim para Deus e eu lembro que ele me falou assim, faça tudo no tempo dele. O Tito tem um tempo diferente. Então, assim, a gente estava falando, né, que a mulher, ela faz muitas coisas, mas, assim, o Tito me ensinou que ele tem o tempo dele. E, às vezes, eu quero encaixar a minha agenda na agenda do Tito. E não é assim que acontece. Aí eu tenho que parar a minha agenda e falar assim, não, o Tito é diferente, o Tito leva mais tempo para se arrumar, mais tempo para comer. E tudo bem ser diferente. Ótimo. Ana Paula, agora eu vou perguntar para você, Ana Paula. Eu sei que a Ana Paula é pedagoga, agora, né? É neuropsicopedagoga, mas houve um tempo da tua vida que você era só pedagoga. Onde foi essa transformação, Ana Paula, que você se viu assim? Não, eu quero fazer algo a mais. Eu quero fazer mais. Ser pedagoga. Tá? Eu sei que você tem muitos cursos, eu sei que você é uma escritora, tem seu livro, e você fez muita coisa dentro da área de educação. Mas quando você se viu assim, não, eu quero ter um olhar para essas crianças e para essas mães, que eu sei, inclusive, que há pouco tempo você fez um movimento chamado Quem Cuida de Quem Cuida. Fala um pouco para a gente da tua transformação, primeiro. É verdade. Então, eu sempre fui uma aluna que estudou em escola religiosa, né? Então, assim, escolas, tudo muito lindo, as crianças muito fofas. A gente não tinha inclusão. Na minha época que eu era aluna, Não sabia. eu nunca estudei não sabia nem que palavra era. O que é isso? O que significava? Tinha lá aquele verdade. cara esquisito na sala, que a gente deixava ele na dele, mas não tinha nome. Aí me formei no curso normal, fui trabalhar no CIEP, e ali começa a nascer a Ana Paula da inclusão. Já com 18 anos, saí daquele mundinho da escola católica, todo mundo arrumadinho, isso aqui, fui trabalhar no CIEP, num morro, né, numa situação totalmente diferenciada do que eu vivia. Público, né? E aí o meu olhar inclusivo começa a nascer, ainda não para a educação especial, mas para as questões sociais. As crianças que chegavam com fome, que diziam para mim que não iam comer a carne, que não gostavam, mas, na verdade, eles não sabiam o que era uma carne, o que era um peixe. Aí eu fazia a mágica, sumia com a carne, desfiava tudinho, e eles comiam. E aí eu chegava em casa chorando. Eu falava, avô, eu choro quando a batata frita, eu reclamo quando a batata frita está fria. As crianças lá do CIEP, elas não têm batata frita, avó. Eu com 18 anos, muito menina, né? Menina ainda, muito menina. E aí fui construindo já esse meu olhar acolhedor e me tendo muita empatia. Eu sempre fui muito de chorar, né? Eu lembro que uma diretora falou assim, você não tem que chorar, tem que canalizar o teu choro para a força. O que você pode fazer para melhorar a vida desse menino? A diretora. Bom conselho, né? Isso, canalizar o choro. Professora Dalta. A gente não esquece, né? Os bons conselhos. Os bons professores. Canalizar o choro para. E era minha diretora no CIEP, né? Então ela estava ali acolhendo. E foi assim. Aí terminei a pedagogia e um dia recebi um recado. Antigamente a gente recebia recado, né? Não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp, né? Grupo das mães. Eu era a neta do moço do açougue, né? Então, a neta do moço do açougue, alguém da APAI, que ficava na minha rua, foi lá no açougue e deixou um recado para mim, que a presidente da APAI queria falar comigo. Eu estava de licença maternidade da Júlia, isso em 98. Aí eu falei, o que será que ela quer falar comigo? Mas eu vou lá ver, né? Se eu puder ajudar em alguma coisa. Já fui pensando assim, eu não entendo nada de educação especial, como é que eu vou poder ajudá-la, né? Mas fui. Cheguei lá, por coincidência, ela tinha estudado com a minha mãe e falou, você é a cara da Mariana e tal. Aí nós conversamos e ela queria que eu fosse trabalhar na PAI. Aí eu falei, Liz, eu não entendo nada de educação especial. Já tinha terminado a pedagogia. E na pedagogia, quando eu terminei em 97, não se falava em educação especial, nem em educação super novo, tudo a muito LDB novo. era de 96, dezembro, né? Então não tinha estudos. Eu falei, eu não entendo nada. Ela falou, não, mas a gente precisa de uma pedagoga que entenda de escola, que a partir da LDB eu preciso fazer uma escola dentro da PAI. Era um projeto, a PAI Educadora, arrepiei. Olha, coisa linda. A PAI Educadora, eu fui a pioneira lá de montar isso. Aí eu falei, você nem assina a minha carteira, porque eu acho que eu não vou ficar aqui, eu não tenho muito para contribuir.
Em 3 meses eu estava em Brasília, representando as APAES, representando as APAES do Rio de Janeiro, lá em Brasília, ensinando as APAES do Brasil inteiro como fazer uma escola dentro da APAE. Sair do cuidar, que a APAE era uma ONG, né, do cuidar ali do menino, as atividades manuais, né? E a gente foi implementar uma escola dividida por série, montar uma escola de tudo, secretaria, tudo. Nossa, e ali surge o olhar inclusivo para a educação ali nasce a Ana Paula, que vocês conhecem hoje. Que eu conheço, que a ama. Gente, você não tem noção quem é a Ana Paula. Ana Paula, sabe as festividades, as datas festivas, a Ana Paula está sempre lá produzindo de tudo com as crianças, ela faz de tudo. Mas então vamos falar agora também, assim, do ponto de inserção, aonde que Ana Paula e Thalita se encontram. Thalita. Foi num período assim de algumas terapias do Tito mudando, e a minha mãe tinha falado, né? Vai lá na Ana. Aí eu falei assim, tá, vamos lá. Vou lá conhecer a Ana Paula e tal. E eu lembro que quando eu cheguei lá na Neuroaprender, eu falei assim, eu fiquei apaixonada pela Ana Paula. Foi isso que eu falei assim, gente, verdadeiramente ela ama o que ela faz, ela ama a sua profissão ali, né? E aí o Tito sempre fala assim, mamãe, vamos na Tia Nova, sempre que tem terapia com a Ana, né? Aí ele fala, vamos lá na Tia Nova, vamos conhecer a Tia Nova, porque ele ficou apaixonado pela Ana, pela maneira que ela trata as crianças na clínica. Ele já está começando, né, a cobrir o azinho, fazer o nome, aprender o amarelo, que ele não ele não fixava as cores, né? Aí ele, isso aqui ele foi no sacolão, é o melão. Melão é qual cor? Amarelo, né? Que a gente tem trabalhado bastante. Então, assim, foi um momento de conhecer uma mãe que olhava para a criança com esse olhar de mãe, de amar, de cuidar, de fazer e tal. E a gente ficou apaixonada. Verdade. E Ana Paula? Antes de você falar um pouco do Tito, já te interrompendo aqui, mas eu quero que você fale também que você tem esse cuidado com as crianças, você já falou. Uma coisa que te despertou desde os 18 anos. Mas, assim, como eu falei, você fez no outro dia um encontro de... Quem cuida de quem cuida. Eu quero que você fale um pouquinho. Porque, assim, não basta cuidar só das nossas crianças. E as mães? Sim. E a família? Eu quero que você fale um pouco disso, por favor. Uma vez eu estava num evento da PAI e um pai falou para mim assim, um pai da PAI, né? Ele falou, a sua filha tem o quê? Eu falei, olha, diagnosticada, minha filha não tem nada. E o que te habilita a estar aqui falando para gente, para nós que somos pais de crianças especiais? Eu falei, porque eu vim por amor. Peguei essa luta por amor. Eu não estou aqui porque eu passei por essa situação. Levantando uma bandeira. Eu estou aqui porque eu me apaixonei, né? Que a PAI tem esse slogan, né? Eu me apaixonei pela causa. Por isso eu estou aqui. E, a partir de então, eu passei a fazer um trabalho com os pais, já lá na PAI, né? De acolhida. Enquanto as crianças estavam nas terapias ou na aula, muitas mães ficavam na instituição fazendo um crochê, bordando, né? Porque não tinham condições financeiras de ficar para lá e para cá. Exato. Né? Naquela época a gente nem tinha essas políticas que a gente tem hoje, né? De transporte. Até o transporte, né? Tudo mais. Tudo muito embrionário. Aí a gente criou um clube de mães lá na época. Existe até hoje. Várias APAES. Aí elas produzem e quando as crianças da PAI vão se apresentar, né? Dançar, fazer alguma atividade, as mães levam aquele material, vendem aquilo que produzem, compra mais material, né? Enfim. Então, eu sempre tive esse cuidado de quem cuida de quem cuida. Porque a mãe da criança, né, neurotípica, ela é muito cobrada, né? Quando sai o diagnóstico, é um momento muito difícil, né? É um luto. Para muitas mães, esse luto de aceitar isso, né? Às vezes a terapeuta ali, a neuropsicóloga, né? A neuropsicóloga mesmo, ela tem que primeiro cuidar dos pais, para depois cuidar da criança, porque às vezes os pais têm dificuldade em aceitar, meu filho não tem problema. Não é problema. Ele é diferente, só isso. Ele precisa de outras terapias, ele precisa de uma atenção maior, suporte maior, mas ele não significa que ele não vá desenvolver e aprender a ler e a escrever. Então, às vezes, você tem que tratar primeiro dessa família para depois, né, e começar o tratamento de fato mesmo ali com a criança. Sim.
E os pais, eles são muito assim, assoberbados, né? Porque precisa fazer várias terapias. Muitas famílias não têm condições nenhuma financeira, né? Em alguns municípios estão abrindo, né, clínicas que atendem de forma gratuita, né? E assim, são filas de espera de 700 crianças esperando. Né? Como é que funciona isso, né? Então, realmente, essa mãe, primeiro, ela se cobra muito, porque a sociedade cobra muito dela. A criança sofre preconceito e a mãe da criança também sofre preconceito. É aquela mãe que diz para mim, eu nunca mais fui a uma festa. Meu filho não foi mais convidado, porque ele não tem um comportamento que talvez adequado, por uma criança mal educada, né? Ali, né? Então, as mães acabam se reclusando, não, errei. Se retraindo um pouquinho, Retraindo, né? Se esconde mesmo, né? Esconde a ela, esconde a criança. Até em casa, que é um ambiente seguro, né? De estar ali o brinquedo que a criança gosta, não está exposto a nenhum estímulo, né? Então, aqui é um lugar onde eu sei que não vai ter crise, aqui é um lugar onde eu sei que eu estou protegida. Isso, né? E acaba essa proteção, acaba sufocando a criança. Né? Porque a criança também precisa desse confronto. E a mãe e o pai também. Né? É verdade. A gente está falando aqui muito da mãe, mas é assim, Ana Paula, na sua experiência, os pais, né? Como é que eles se comportam? Eu sei que as mães aceitam mais, acompanham mais. Fala um pouco para a gente dessa dificuldade de alguns homens de aceitarem. Infelizmente, assim, de uns 10 anos para cá, eu já estou nessa questão da clínica, né? Há uns 15. Antigamente, só as mães levavam, né? Na PAE, eu falei, o clube de mães. Porque, infelizmente, os pais não aceitavam o laudo. E aí, o que eles faziam, a maioria? Ia embora. Deixava a mãe com o filho e ia embora, né? Hoje, de uns 10 anos para cá, eu vejo os pais mais atuantes. E muitos deles, inclusive, quando a gente vai buscar o laudo do filho, acha o laudo do pai também. É verdade. Né? Já tive vários casos assim, de encaminhar o menino e aí a mãe me liga. E agora, o que eu faço? Fui buscar o laudo de um, agora o pai também é. Eu falo, minha filha, tu está casada há 20 anos. Não tem que fazer mais nada. Agora ele, fica com ele. E a fala desses adultos esse laudo que eu pergunto, né? Como é que tá? Aí um pai falou para mim assim, esse laudo serve para eu me perdoar. Meu Deus. Todos os meus impedimentos, todos aqueles incômodos que eu sentia, não era porque eu queria ter. Era por conta da minha situação, do meu diagnóstico de autismo. Então, outro dia eu estava até pensando, será que esses pais que iam embora, talvez porque eles se viam tanto naquele menino, naquele diagnóstico, e eles não queriam... Aquela coisa da negação. Eles não queriam se ver ali. Né? E aí era mais fácil, né, para eles abandonarem aquela família. E, graças a Deus, eu tenho visto assim, que de uns 10 anos para cá, os pais estão mais frequentes. Mais atuantes. Nas terapias, né? E isso vem muito dessa questão que a Thalita falou. Hoje, os terapeutas, né, os técnicos, né, como a gente chama na PAI, eles se preocupam em acolher essa família. E dizer, um precisa do outro ali junto. Não é só a criança, né? Vai precisar de vocês. Todos, né? De toda a família. Porque, às vezes, por exemplo, eu encaminho várias mães para psicóloga. Às vezes eu perco até o paciente. E às vezes as mães não... Às vezes as mães falam assim, não preciso me tratar. Quem precisa se tratar é meu filho. Por isso que eu perco o paciente. Porque eu falo, eu perco o paciente, mas eu não deixo de falar. Exato. E como é importante, assim, até essa questão para você entender o tempo da criança, que é diferente. Como o acompanhamento psicológico me ajudou a entender que o Tito é diferente, que a minha, que não é a minha rotina que enfia na agenda dele, é a agenda dele, é a rotina dele, é o jeito dele que se adapta à minha agenda. Então, eu acho que é muito importante, sim. Eu encaminho vários, porque eu digo para elas, não adianta o menino estar sendo tratado aqui, ele vai para um lar que está desorganizado. Exato. Um lar que está lá uma bagunça, uma briga. Eles contam tudo para gente. É verdade, porque você falou mesmo, né? Você faz lá toda uma programação, uma terapia, um momento, um movimento, aí você vai para casa e essa casa vai... Aí desregula tudo, aí a criança vem para a gente já totalmente... Como alcançar essa família, Ana Paula, a maneira... Então, a gente faz, né, esse trabalho de quem cuida, né? As psicólogas lá do espaço, vira e mexe, estão fazendo alguma atividade.
A gente trouxe uma nutricionista. Trazendo pra perto. Da última, a gente trouxe uma nutricionista para conversar. Cristiane Honorato. Aí, Cristiane. Maravilhosa. Ó, Assisti a queremos palestra trazer dela. aqui, Cris. E ela é de Caxias. Ih, Cris, ó, vem. Tem vaga pra você aqui no nosso podcast. E ela foi falar, e ela tem um menino que está comigo já desde a pandemia, né? Ela me catou lá na pandemia ainda. E aí o menino dela está caminhando bem, já é um adolescente agora, está no 9º ano. E ela foi lá falar para os pais, foi em São João, foi em Nova Iguaçu, sobre nutrição. E aí agora a gente está planejando com as psicólogas, a gente já fez a live, quem cuida de quem cuida, e vai fazer presencial também. Aí o pai e a mãe chegam lá para levar a criança e, de repente, a gente arrebata, põe na salinha. Aí eu e o Thiago fomos parar lá na salinha. Põe na salinha e vamos ouvir, né, o que é bom, né? O que é bom a gente compartilha. É verdade. E lá na instituição que a gente trabalha, né, na FATEC lá de Nova Iguaçu, no João Luiz, a gente tem um grupo grande, né, de meninos na inclusão. São adolescentes. E lá é uma escola técnica, né? Sim, e nós estamos com um grupo bem grande desses adolescentes, né? E aí, são 16 meninos autistas, né? E fora os 14 que têm dislexia, TDAH, as outras DIS, né? E desde o ano passado a gente tem feito um trabalho efetivo de inclusão, a gente fala que é uma formação em inclusão. Esse ano a gente já fez pelo Meet, né? A gente conversou com os professores para falar dos direitos que os eu meninos participei têm, desse encontro pelo né? Meet. O pessoal da sala de recursos fez uma síntese do regimento escolar, né? O que é direito deles. Aí depois a gente fez a ação efetiva com os meninos das turmas, não só os especiais, as turmas. Uma vivência... 2 professores, né, que foram lá, o professor Salomão. Ah, maravilhoso. Salomão, um beijo. Salomão é meu amigo de infância, gente. Abafa. Salomão e Ricardo foram lá fazer uma vivência com os alunos de inclusão contra o capacitismo, né, explicar o que é isso. Porque às vezes a pessoa ela é capacitista sem perceber, ela fala coisas, né, que deprecia, que desqualifica o outro só porque ele é diferente. E a gente fez agora a última ação, que foi um café para as mães, para as famílias, né? Só que foram mais mães, porque eles já são adolescentes, então muitos deles não têm o pai ali presente. Mas tivemos pais, tivemos 3 pais que acompanharam as mães e um pai que é viúvo, que foi solo, né? Foi ele. E aí a nossa psicóloga desenvolveu um trabalho juntando o mês de outubro com o cuidado da mulher, com o autocuidado, com o tempo que essa mãe da pessoa que tem a deficiência ou o transtorno precisa ter também para se olhar, para se cuidar. E aí a gente botou os pais assim, fizemos uma mesa de café linda, e eles puderam falar, né, se expressar. Algumas choraram, outras disseram que nesses 18 anos... Foi um ambiente seguro, né? Sim. Esses 18 anos que o filho dela tem, nenhuma escola nunca chamou para fazer essa acolhida. Nesse ponto, nós somos muito orgulhosos da Escola Técnica João Luiz do Nascimento. Também trabalho lá e realmente é uma escola técnica e que tem esse olhar inclusivo. Realmente, nós precisamos ter orgulho da nossa instituição, né? E, Thalita, agora fala um pouquinho da rotina. Tiago, Tito e Thalita. Como é que você pega tudo que você... as orientações que você recebe nas terapias, como você aplica isso no dia a dia de vocês? Porque eu sei que vocês têm uma vida corrida, uma vida, tem, né, vários compromissos. E como aplica tudo que vocês aprendem lá em casa, no dia a dia, com o Tito? A gente tenta deixar, como a Ana Paula falou, o ambiente assim, mais propício para ele desenvolver, né? E, então, assim, seja do horário a acordar, tentar, não é sempre, né? A gente tenta, mas tentar ter um horário para acordar. A gente já reparou que a rotina para eles é muito importante. Então, assim, ele já sabe, às vezes ele não tem noção do que é segunda, terça, mas ele sabe assim, mamãe, hoje você estuda de noite? Porque ele sabe que de manhã ele teve 3 terapias de manhã. Então, ele sabe que aquele dia é a terça-feira que eu estudo. Então, ele fala, mamãe, hoje você estuda, você e o papai estudam, né? Aí eu falei, sim. Aí eu falei, nossa, ele percebeu pela rotina dele que é uma terça-feira. Então, a gente tenta o máximo, assim, ter horário, ter rotina. E a gente sabe que, porque quando sai do horário, assim, a gente
algumas vezes vai ter um aniversário, vai ter uma coisa, e como a gente quer que ele esteja incluído em tudo, a gente não priva ele de aniversário, de festinha, de igreja, ir para o culto infantil, porque é importante para ele estar integrado, né? Para ele estar ali naquele ambiente e assim. E ele desenvolveu muito bem. Então, assim, a gente tem muita preocupação com... Às vezes eu sou até chata com o horário, né? Aí, às vezes eu já entendi que ele, quando bota o relógio para despertar, eu falei assim, ó, Tito, tem 10 minutos para você dormir, a mamãe vai botar o relógio para despertar. Aí ele sabe que vai passar aqueles 10 minutos, ele vai terminar de ver o filme, ele vai terminar de brincar, ele já sabe, mamãe, mais 10 minutinhos, mais 5 minutinhos, por favor. Ele já entendeu como é que eu funciono. Então ele fala assim, não, ó, tem 10 minutos para você brincar. Aí eu boto o relógio para despertar. Aí eu deixo meu telefone para ele ver que vai despertar. Aí quando desperta... Ele já vai lá, desprograma o despertador e ele fala, hora de dormir, né, mamãe? Eu falei, isso, hora de dormir. Porque assim, ele entende... E eu entendi que a rotina, que ele ter um horário para acordar, para almoçar, isso protege ele das crises, do momento Estresse, do estresse. Porque muitas vezes o que vai... ocasionar uma crise, desencadear uma crise, é um momento de estresse. Aí você tá lá arrumando ele, muitas vezes correndo e tentando enfiar ele na minha agenda, no meu tempo, correndo, e ele ficava extremamente nervoso. Quando eu comecei a arrumar ele direitinho, 1h30 antes de dar o horário do colégio, tudo mudou. Então, entender que ele tem que ter uma rotina, um horário para acordar, um horário para comer, um horário para dormir, um horário para brincar, um horário de ver televisão. Ele não vê televisão o dia inteiro, porque deixa mais irritado, né? A tela acaba aguçando mais, né? Então, ele sabe, ó, antes de ir para a escola, ele já sabe, mamãe, desenho não, né? Desenho não, né? Eu falei, você já sabe, mas quando voltar da escola você assiste. Ah, tá bom. Aí ele vai pegar os brinquedinhos dele, ele vai pegar os bonecos, aí ele vai brincar. Então, assim, e outra coisa também, eu sentar e brincar com ele. Eu reparei que antes, ele é como se ele só queria a tela, né? E ele não queria, ele não sabia brincar de outra maneira. Quando eu sentei e brinquei com ele, vamos, esse aqui é o Homem-Aranha. Comecei a brincar com ele. Ele começou a imaginar e a criar o personagem dele. Então, ele fica ali 2, 3 horas brincando com os brinquedinhos dele. E ele cria, ele vai pro sofá e ele pega um negócio, aí daqui a pouco ele pega um negócio na cozinha. E isso aqui é uma nave espacial, forte e poderosa. Tudo dele é forte. Tudo dele é muito forte. Ele ama a história de Josué, seja forte e poderoso. Então, assim, ele começou a criar essas coisas, assim, e eu reparei, assim, a rotina para ele é proteção. Então, tem que ter o horário para acordar, vamos acordar? O horário para tomar o remédio, o horário para ele ficar menos irritado, né? Eles têm que ter essa rotina. Coisa. É uma área de conforto, né? Uma Isso. zona de conforto, que ele sabe o que vai acontecer depois. Mas antes não, antes eu queria enfiar ele na minha rotina, na minha agenda, né? Não, eu entendi, ele é diferente e eu vou ter que me adaptar a ele. Tá vendo, mãezinha? Você que tá em casa assistindo, você também tá vendo? Você não está sozinha, é só você que quer trazer a criança, o adolescente para sua rotina, não tá vendo? Por isso que é bom, né? A gente falar, porque assim, as outras mulheres se identificam também. Sim. Porque eu tenho certeza que tudo é um desafio, mas desafios foram feitos para serem vencidos, é um dia de cada vez. Ana Paula, você teria alguma, lógico, se pudesse contar alguma história interessante, algum episódio, você já está há tantos anos que você diz assim, não, e eu comecei a criança, hoje está um grande, e depois foi lá, e que casou. Você tem alguma coisa para contar para a gente? Dividir aí com o nosso telespectador. Então, eu tenho duas ocasiões que envolvem pais, né? Uma vez eu estava lá na Paz, chegou um pai muito nervoso, muito tenso, e aí a gente acolheu, né? Aí tá tenso, vai para Ana Paula, né? Ana Paula é orientadora, aí acolhi, eu falei, o que aconteceu? Ele estava saindo de uma clínica, de uma maternidade, tinha acabado de receber a notícia que o filho dele era Down, era síndrome de Down. E aí ele falou, e onde que eu vou cuidar do meu filho? Ele falou, na Pai. Ele saiu da maternidade, foi direto para a Pai, não tem nada. Ele foi lá na Pai. Ele simplesmente já foi para a Pai. Ele foi prático, né? Porque geralmente não é isso que acontece, não, né? Eles vão então, ele foi prático. Tem que ir na Pai, vamos lá resolver. Sabe o que ele me perguntou? O que meu filho vai ser quando crescer? Essa era uma pergunta que eu falei, ele vai ser grande.
Aí já dei aquela quebrada no pai, né? Aí ele sentou. Crescer, ele vai crescer. Aí ele sentou e falou assim, mas ele vai conseguir fazer as coisas iguais às outras pessoas? Aí eu falei, eu não sei de que pessoas o senhor está falando. Eu vou te apresentar as pessoas que tem aqui na minha escola. Aí desci com ele, fui indo nas salas. Aí os meninos, aquela felicidade, né? Que síndrome de Down é a pessoa mais feliz, alegre. Tem síndrome de Down com 50 anos. Ele está feliz, parece que tem 25, né? E aí a gente foi passeando lá pela PAI, apresentando. Aí os adolescentes na oficina. Aí a gente tinha oficina de cozinha, oficina de corte, oficina de pintura, né? Porque os adolescentes eles aprendem também, né? Um ofício. Legal. E ele foi vendo aquilo ali, ele foi acalmando. Aí ele voltou para a minha sala. Eu falei, seu filho vai ser uma pessoa como qualquer outra. É isso. Vocês vão criar, vão cuidar, ele vai crescer, ele vai te dar problema na escola, ele vai fazer pirraça. Exato. Como qualquer outra criança. Outra pessoa. Como qualquer outra. Viu as pessoas que eu te mostrei? Mas isso, São pessoas isso Eu acho que deu uma quietada no coração Deu uma dele. quietada, Né? Eu falei, agora o senhor vai fazer o seguinte, vamos lá na secretaria, vou te dar os documentos. Você precisa se matricular. Você vai trazer o seu bebê, vai fazer o acompanhamento. Mas aí ele te contou que o bebê tinha horas de nascido? Contou. Ele falou, e aí Gente, essa é nova pra mim. E o menino ficou lá conosco muitos anos, foi para a escola regular, alfabetizou. Ai, que né? maravilha. Eu acompanhei até a adolescência dele. Que legal. E aí eu sempre brincava com o pai. E aí, pai, ele cresceu? Mas eu acho que foi um pensamento meu, assim, um questionamento meu. O que meu filho vai ser? Aí a gente começa assim, aquela coisa da ansiedade do futuro, né? Como é que vai ser na escola? Os amiguinhos vão gostar dele? Ele ainda é bebê. Ele ainda mamando ainda. Como é que vai ser? Meu Deus do céu. Mas será que ele vai ter amigos? Será que vão chamar ele pelo nome? Eu lembro que um amiguinho da escola agora, que ama ele, o Heitor. Aí eu vindo da escola um dia, ele... O menino ele ficou o caminho todo gritando Tito. E eu lembro que eu cheguei pra mãe dele e eu falei assim, nossa, obrigada, seu filho é muito amiguinho do Tito e tal. E eu lembrei, assim, dele novinho, quando eu tive o diagnóstico. Eles estão anseios. Eu falei assim, será que ele vai ter amigo? Eu falei, e assim, a gente tem muitos questionamentos. Será que vai ter um trabalho regular? Será que vai... Como é que vai ser? Será que vai alfabetizar? Será que vai ler? Porque a gente começa a ver, assim, vem um diagnóstico, né, de autismo e você fica assim, tá, mas como é que vai ser, né? Eu acho que é uma dúvida e é um pensamento de todos os pais, assim. E eu lembro que o Senhor, Deus, eu sempre ia para os pés do Senhor e o Senhor falou assim, ele vai ser o que eu sonhei, o que eu criei para ele. Ele não vai viver nem um milímetro abaixo, nem um milímetro acima do propósito que eu criei para ele. É verdade. Aí eu, E Ana amém. Paula, antes de você contar, que você falou que são duas histórias, eu me lembro que não sei se vocês sabem, né, gente? É o podcast. A Adriana Boyd, Thalita Boyd, é minha filha. Também E tem o Boyd, Tito, hein? é o Tito Boyd, é meu neto. E ele fala, né, Tito Boyd. E eu vou contar interessante, porque eu fui, quando a gente foi fazer a primeira avaliação, como é que chama, Ana Paula? Avaliação neuropsicológica. A primeira avaliação neuropsicológica, nós fomos na primeira entrevista, eu fui com ela. Fui lá em São João, e eu me lembro que eu entrei com ela, e a primeira pergunta que quem nos recebeu fez, e aí, o que você espera? E ela falou assim, eu fui junto, né, dar apoio, e ela falou assim, eu quero que ele seja normal. Aí eu olhei para a cara dela, olhei para a cara da profissional, aí a gente ficou assim, e o que é ser normal? Porque assim, normal a partir de quê? Que foi mais ou menos o que você fez com esse pai. Meu filho vai ser o quê quando crescer? Grande. E o que é ser normal? Qual é o parâmetro que você tem? O que é ser normal? Ser normal é ser aquilo que Deus criou a gente para ser. É isso. É isso, né? Isso aí, mãezinha em casa, que é de seu coração. Se Deus é um presente, Deus te deu um presente. Agora eu quero ver outra história, Ana Paula. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? Quando a mãe chega muito angustiada, né, que ainda não passou bem por esse processo do luto, eu falo, cara, tu foi escolhida. Tu tem um anjo. Deus escolheu lá, ó, a dedo, quem ia ser a mãe do fulano. É isso. Porque isso não é para qualquer uma. Não é mesmo, não. Não é. Tem que ter empenho, tem que ter força, tem que ter fé. Então, tu foi escolhida. Você vai fazer o melhor por ele, eu tenho certeza disso. Se ele teve, quem sou eu para duvidar? Eu brinco assim com elas, né? A outra foi uma mãe que, quando tinha lá o diagnóstico do TOD,
E aí chegou com o menino muito alterado, ele já tinha 17 anos, com uma medicação de 12, Meu que é uma Deus. coisa que... E a medicação tem é que muito cuidar, importante, é. E o É bom Todd falar isso, né? Que a medicação é importante. Levar no neuro, ter o acompanhamento do neuro, às vezes comportamental, às vezes é o psiquiatra, né? Sim, sim. Mas levar, eu acho que ter os profissionais, né? você tem que esperar o melhor, você tem que fazer a sua parte, mas eu acho que a medicação, ela precisa ser dada, qual terapia que o neuro encaminhou, eu acho que é necessário. Isso é necessário. O Tito fundamental. desenvolveu demais, muito com as terapias, assim. Muito. E aí esse menino, quando a mãe me trouxe a receita, já tinha assim, ele com 17, a receita era de quando ele tinha 12 anos. Meu Deus. Aí eu falei, a primeira coisa a fazer, levar esse menino no psiquiatra, porque o Todd, acompanhado pelo psiquiatra, e atualizar essa receita. Porque ele está desse Defasado. jeito, porque esse remédio dose não faz nem mais baixa, casquinha nele. Olha o tamanho do seu filho. O organismo rapaz. completamente acostumado com E aí isso, né? fiquei ele meia hora, 40 minutos, dando lá os procedimentos, com o que ela deveria fazer. Eu falei, alguma dúvida, mãe? Aí ela virou muito séria para mim e falou assim, ele vai casar? Eu falei, tá querendo passar a paz, né? Tá querendo passar a paz, tá? Vai. Ele vai casar, ele vai crescer, já, mais do que ele já está crescido. Ele vai namorar muito, vai beijar muito. Você tem que orientar também, né? Exato. Vai crescer, vai casar, vai ter filhos. Ele vai ter a vida, assim, o mais dentro de um padrão de normalidade, desde que ele entenda que ele vai ter que tomar essa medicação para a vida toda. Porque se você vê esses pais, né, que batem na esposa, que batem nos filhos, que são muito nervosos, Muitas vezes eles não foram podem ser tratados. TOD. TOD não tratado, vira transtorno de Muito conduta. sério isso. Cresce, é muito sério, né? E as mães talvez nem parem para pensar nisso, né? Essa mãe, ela foi lá na frente, ela falou, ele vai casar? Aí eu brinquei com ela, tu quer passar a pasta, né? É porque a gente pensa no futuro mesmo. Ele vai ter uma família? Ele vai ter filhos? Ele vai... como é que vai ser? Ele vai ficar comigo para sempre? Aí, aí você vai... E se eu não viver para sempre? Ai, Senhor. Aí eu já fico pensando, o que eu vou deixar? Não, tem a minha mãe, tem a minha irmã. Porque a gente acaba, assim, essa ansiedade, criando vários quadros na nossa cabeça, né? Que nem vai acontecer. Por isso que na PAI a gente sempre tem esse trabalho de oficinas. E a gente conversa muito isso com as mães. A ordem natural é que a mãe vá primeiro que o filho. Uma ordem Então, você natural. tem que deixar esse filho o mais preparado para o mundo possível. Então, ele tem que cuidar da roupa dele, da higiene dele, da rotina dele. Porque aí, se for o caso dele ter que ficar com alguém, né? Porque alguns Ele vai dar transtornos e deficiências, né? trabalho menor, né? Ele não vai Vamos ficar dizer tão assim. sozinho, tão Exato, independente exato. assim, né? A gente não tem essa ideia de que todos podem aprender, sim, mas nem todos vão conseguir ter uma vida independente. Alguns vão Totalmente precisar independente. do outro, né? Então, que ele vai ficar com outro, que ele dê o menos trabalho possível, que ele venha somar ali naquela... Vai ficar com uma tia, ele vai saber varrer uma casa, ele vai cuidar da sua higiene pessoal. Porque tem mãe, assim, que pega a roupa, põe na cama e veste no menino. E aí eu Tito digo já está assim, se vestindo sozinho, sim, tá? Já falou. Ai, Completamente, tomando banho. E é maravilhoso, assim, porque enquanto ele já saiu... Não, ele já Independência. toma banho sozinho, aí ele já se seca sozinho, ele já passa o hidratante sozinho na pele, assim, do jeito dele. Aí ele já vai lá, se veste sozinho. Quer dizer, enquanto ele tá saindo do banho, se arrumando, eu já tô lá tomando meu banho, me arrumando também. Quando vê, aí eu já dupla, é uma dupla, eu já tô pronta, ele também. Eu falei, gente, que legal. muito bom. É muito... aí. E tem acaba mãe que sendo não mais quer. leve. Tem Mas mãe que assim... não consegue largar Se desvincular desse cuidado. Mas às vezes, assim, era uma questão assim, de eu achar que ele não era capaz de fazer. Às vezes, não, eu faço. Não, eu limpo. Não, deixa comer sozinho, redoma, vai né? sujar tudo em volta. Na próxima vez que ele comer sozinho, ele vai sujar menos. Ó, por exemplo, ele nunca, tava vendo ontem, ele nunca derrubou um copo de água assim. Nunca tomando, comendo. Ele toma a aguinha dele. Minha mãe disse que eu derrubava todo dia, gente. Então, café com leite. o Tito... Brincadeira, hein? O Tito nunca... Sem laudo. O Tito nunca derrubou Sem um copo laudo, né? d'água, assim. Ele toma a aguinha dele, come a comidinha dele, suja ali em volta e tal. Pega, bota o prato dele na pia. Mamãe,
Tava muito gostoso. Então, Ele assim, gosta de comer. ele gosta de comer comida. Arroz, feijão, Ele macarrão, gosta. carne moída, franguinho, peixinho. Ele adora peixe. Já desenhou. O peixinho que ele gosta de comer, ele é o peixe. Ele não liga pra lanche. E ele fala assim, eu tô faminto de alimentos. Não é besteira. De alimentos. Mãe, eu tô faminto de alimentos. Aí você sei, ele quer jantar, entendeu? Quer Então não adianta comida. dar lanche. E tem mãe que, por exemplo, quer dominar tudo. Botar numa redoma, assim, A né? roupa que vai vestir. Aí, às vezes, eu dou orientação assim, ó, dá alguma atribuição para ele em casa, quando ele tá com Isso. 6, 7 anos. Ele vai forrar Jogar a um cama, lixo fora. forrar a cama Catar dele. os brinquedos Aí a mãe fala pra mim espalhados. assim, mas vai ficar mal forrado. Deixa mal Eu forrado. falo, deixa. Mas ele, um dia, como você falou, hoje ele suja, a mãe suja menos. Né? Então, as mães precisam dar essa autonomia, né? A gente fala, ó, não fica pegando no colo, ele tem que andar. Aí, tá bom. Então, eu olhava da janela, assim, no ponto do ônibus, a criança no colo da mãe. Aí a mãe ia fazendo assim, Thalita, escorregando. Vendo que a terapeuta tá olhando pra ela. Não, porque na terapia é lindo, né? lindo. A gente faz, ai, não, eu sou paciente com ele em casa. Na escada. Aí você dá de cora com a psicóloga no elevador. Tudo bom? Vamos, filho. Verdade. Dobrando o colo e da chupeta. A gente olhava assim no ponto de frente, aí da criança lá no colo. Aí a mãe fazia só assim, escorrega, quase jogava a criança no chão. Mas assim, a gente entende, né? Isso eu falo sempre para ela. Da mãe, é. A mãe não é ruim. Ninguém ama mais aquela criança do que a mãe. E até se ela errar, ela vai errar tentando acertar. Tentando acertar. Verdade. E ela é a nossa especialista. Eu falo que as Ela dá mediadoras, 24 horas né? por dia com Recebeu ele. a criança para acompanhar, você tem que entrevistar a mãe. Isso. A mãe vai te falar, se ele piscar assim, ele quer ir no banheiro. É Ela verdade. sabe. A mãe conhece os detalhes daquela criança. Então, a especialista nele é a mãe. É Então, você verdade. conversa com a mãe, faz anamnese com a mãe, aí você aprende com a mãe. Alguma coisa saudou. Mãe, olha, ele fez assim, assim. Tem criança incluída que mexe a pontinha do dedo. Que precisa se alimentar por sonda e tá lá na inclusão. Quem vai orientar? É a mãe. A diretora não sabe. Sabe. Eu já cansei de ligar para a escola e falar, eu queria falar sobre o aluno tal. É aquele silêncio. Aí eu falei, o aluno tal, da turma tal, não sei o quê. Ana Paula, você pode ligar daqui a meia hora? A coordenadora vai te atender. A diretora não sabe quem são. Quem é, As né, crianças aquele aluno. especiais. Aham. Aí daqui a pouco eu ligo, aí quem me atende já é uma coordenadora. Isso. Aí a Uma pessoa que coordenadora lida já direto, sabe né? mais, ou ela foi lá na sala Perguntou à e professora. perguntou. E outras dizem para mim, não, Ana Paula, vamos marcar com a professora? E a professora conhece ele. E aí, quando eu vou nessa escola, eu falo, esse aluno é da escola, não é da professora. Nossa. O porteiro tem Nossa. que conhecer, a cozinheira Todo tem mundo que tem que conhecer. saber que essa criança Todo mundo tem que ter saber. um olhar a Uma mais. vez eu fui numa O escola... tipo é da escola, da porta até o final, todo mundo conhece ele. Na cozinha, Mas todo ele mundo. né? Eu fui numa escola fazer uma palestra, logo assim começou essa coisa da inclusão, e aí a cozinheira falou assim, se ele entrar na minha cozinha, eu tenho umas panelas grandes e quentes. Eu falei, se a criança que não tem laudo entrar na sua cozinha, vai fazer o que o a quê? senhora faz? Tira. Eu grito com ele, mando ele sair, faço assim, sabe? Aí eu falei, ó, se um dos meus entrar, a senhora grita, agarra ele, faz Mas tira ele de ele lá. pode ser tudo. Ele não ouvir a senhora gritando. Ele pode ser cego e não ver a senhora fazendo gesto. É A gente isso. Tem que pensar Em É, todas nas as possibilidades. condições. as possibilidades, né? Importante é que a escola inteira entenda, e aí é uma guerra que eu tenho, né? Que eu falo assim, para eles entrarem na escola, a gente já venceu essa guerra. Já tá aí, Escola todo que- mundo na escola regular, né? É. A escola que não aceitar é processo. Eu mesmo já oriento, sei passo a passo, conselho Tanto tutelar, particular quanto público. qualquer escola. Então, essa briga a gente já ganhou. A Perfeito. nossa briga agora é outra. A nossa briga agora é pela qualidade do ensino que é dado a esse menino lá dentro. Entendi. A gente não quer dizer, o meu filho estuda na escola tal. E pronto. A gente quer que esse menino tenha qualidade naquilo que ele está aprendendo. E não ser uma jarrinha de planta. Ficar ali na sala só para ser um número no E centro. eu boto uma aguinha. Então, É, ele só tem que pra ser no participar, centro, ele tem que verdade. estar junto ali na sala. E todo mundo ganha com a inclusão.
Ganha, A professora ganha, porque ela vai É ser uma pessoa verdade. muito melhor. Os coleguinhas ganham, porque eles vão aprender a conviver. A gente vê com isso, a solidariedade a das arte, crianças, né, o assim. cuidado. É muito bonitinho, gostoso, né? assim, de ver, assim, né, as outras crianças cuidando. Outro dia, a professora do Tito me mandou foto das amiguinhas contando história pra ele, porque ele adora contação de história. É. Elas estavam lá contando a história pra ele, e ele se abanando assim, e elas contando a história pra ele. Fazendo parte, Aí eu falei, realmente, gente, né? que legal. É isso aí. Então, todo mundo ganha com a inclusão. E o aluno da inclusão corre e cai no recreio. A professora está na sala dos professores. Ela não vai. Eles vão atrás dela. É. Professor, o seu aluno caiu. Poxa, Eu falo, não é o aluno o aluno da é o escola. aluno da escola. Qualquer outra Hoje, criança poderia ter ele caído, está com né? ela. Amanhã ele é da outra Tá com a professora. outra professora. Então, todos têm que conhecer o caso, o aluno, como é que ele funciona melhor, o que deixa ele em estado Exato. de crise. Né? Então, esse conhecimento, né, eu tenho uma amiga que ela fala, né? A inclusão, ela perpassa pelo conhecimento. É verdade. Se a pessoa não conhece, ela não inclui. Então, a gente parte do princípio que se aquela pessoa está fazendo errado, aquele Porque ela profissional, é porque ela não sabe, conhece. não conhece. não Vamos, sabe. vamos bater um papo, E aí a vamos gente conversar. Exato, pra Oi. ensinar, Vou aí pra... falar com seus professores, vou aí Oi, falar conversar. com vocês. Tira um tempo para a gente Né? fazer isso, né? Lá no Neuroaprender, a gente sempre pede, né, o telefone da coordenação, da direção. Agora, em novembro, começam lá os contatos, as visitas. Eu queria que você falasse um marca pelo pouquinho Meet. do que é o Neuroaprender, aonde você tem as unidades. Fala um pouco aí para as mães que estão assistindo a gente. Fico tímida. Ela é maravilhosa. Não, o Neuroaprender ele surge de um sonho, né? Eu já estava trabalhando como psico há algum tempo, trabalhando no espaço de outras pessoas. E aí a Júlia, que é a minha filha, grande incentivadora, que senão acho que eu não teria aberto até hoje. Aí, Júlia, aí, ó, tá vendo? A Júlia Obrigada, falou, Júlia. vamos abrir um espaço seu. Você já está, né, com uma propriedade, uma certa idade, um amadurecimento. É hora de você ser a gestora do seu espaço, ter a sua equipe. Nossa, perfeito. Lá em 19. Em 19. Aí abrimos o primeiro Neuro lá em São João, na Rua da Matriz, e dia 2 de março. E no dia 13 fechou tudo por causa da pandemia. Tudo lindo. Eu sei o que é isso. Salas climatizadas, tudo lindo para começar a trabalhar. Começamos a trabalhar no dia 2 e as crianças que eu já atendi em outros espaços vieram, né? A gente já tinha uma equipe, conseguimos fazer a equipe. Aí, dia 13 de março, fechamos. Foi. E aí ficamos fechados até agosto. Aí depois, em agosto, algumas mais corajosas voltaram. Eu fiquei escondida a pandemia inteira. Eu sou um patrimônio nacional. Eu me cuidei todinha. Certíssimo. E no outro ano foi que eu voltei. Mas no ano da pandemia, nem no corredor eu ia. Mas o espaço funcionando. As meninas iam, né? Atendiam, tudo mais. E quando foi em 21, aí a gente voltou com força total. Né? Então, hoje a gente tem uma equipe, né? Com fono, com psicóloga, várias psicopedagogas, a maioria ex-alunas minhas, que já foram minhas alunas, né? Na pós-graduação, aí já vão fazer o estágio lá, já ficam lá. E aí, quando foi em 22, a gente abriu o espaço do Rancho Novo, em Nova Iguaçu. Porque eu moro em Nova Iguaçu agora, né? Que é onde o 10 Tito anos. faz as terapias dele. Isso. Aí a gente viu aquela possibilidade ali que surgiu. Eu falei, Júlia, como, Júlia? A Júlia falou, mãe... Sempre a Júlia, gente. Ela falou, mãe, se Deus colocou no nosso caminho, é porque ele acha que a gente tem competência para gerenciar os dois espaços. E se a gente já tem o não, vamos tentar o sim. Né? Se a gente conseguir passar todos os... Que é um obstáculo. Né? E vocês começaram com uma sala espaço. lá, não foi? Uma sala, e depois agora já pegaram o andar inteiro. Coisa A gente linda. começou com a salinha laranja, a nossa ideia era ficar com uma salinha, mas daqui a pouco já não dava para eu e ela atendermos, porque já tinha muita criança. Deixa aí teu Instagram, contato, para as mãezinhas que estão querendo conhecer. Ó, o pessoal de São João, pessoal de Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense inteira. Roxo, a gente tem muita criança de Belfort Tem Roxo. a Baixada Fluminense inteira. Tem espaço para você, tem um espaço para você, mãezinha, também.
Também. E é um tratamento com qualidade, né? Com amor, né? Eu acho que foi essa Principalmente amor, né? a impressão que quando eu saí de lá, eu lembro que quando eu saí lá daquele primeiro bate-papo que eu tive com você, parece assim, que eu tava meio assim aflita, né? Como é que seria o próximo ano, né? Porque a gente já tinha decidido que iria mudar todas as terapias do Tito esse ano agora que vai entrar, né? Aí o Thiago falou assim, não, amor, então já que já vai mudar, por que você não vai nessa conhecida da sua mãe e tal? Aí eu fui lá, eu lembro que eu saí assim, fui tomar um café na padaria, eu falei assim, tipo Que assim, bom, né? nossa, eu encontrei alguém que faz com qualidade, mas por amor também. Eu me senti acolhida mesmo. Eu falei assim, nossa, isso. assim, então assim, é um espaço muito, muito bom de se estar ali. E essa é a nossa intenção, né? Tanto é que as crianças perguntam, tia, você dorme aonde? Eles pensam que é a sua casa. Essa é o Chaves. minha ideia, né? Essa é a minha ideia, de que as pessoas se sintam ali acolhidas. Realmente. A gente não cobra um valor, assim, exorbitante, Super né? acessível, Nem na base, né? A gente cobra a menos. Se for aluno de escola pública, a gente tem desconto, Nossa, tem que legal, olha aí, tá ouvindo? diferenciado. E uma coisa assim, que eu tenho visto, né, nos outros espaços, eu me tornei especialista em adolescentes. Que bacana, Eles se Ana sentem Paula. bem comigo, né? E, assim, Mas aí até tem a também as pandemia, crianças pequenininhas, né? Temos. Tem muita. Tem muita, Thalita vê a loucura aqui. Até a pandemia, eu não tinha nenhum aluno com mais de 12 anos. Aí, na pandemia, os pais ficaram em casa com essas crianças e adolescentes. Perceberam. Né? Então, aí, quando eu voltei em 21, já com um monte de aluno adolescente. Aí, o que eu fiz? Fui estudar, né? E tem pouca literatura nessa área, né? É verdade. Minha próxima publicação vai ser voltada para os adolescentes. Ai, bom que o Porque Tito não já tá. Uma mãe perguntou para mim, você atende até o ensino médio? A menina está no 6º ano, eu falei, atendo. Conforme seu filho for crescendo, vou atendendo. Né? E aí, hoje eu tenho, né? A gente foi fazer as contas para o brinquedo do Dia das Crianças, e de 37 crianças que eu e Júlia temos, 17 são adolescentes. Nossa, um bastante. número bem grande, né? Aí, lá em São João a gente separou, né? Tem um dia que vão só os adolescentes, no outro dia vão só os pequenos. Você ainda encontra com adolescente? A hora que você vai, acho que não. Não, mas eu encontro com os adolescentes da Júlia, que vão lá pra Júlia. Os Otávios, que o Tito fala que são gêmeos. É Otávio e o outro é Gabriel, mas o Tito fala que é os Otávios. São dois Otávios. Meus amigos. Não é a mesma coisa, né? Os amigos. Como é? São dois Otávios. Tudo numa família. Não é. Ana Paula, você falou aí de uma publicação. E me fala aí do seu livro. Você lançou um livro na última na Bienal. Foi. Conta pra mim. Estive lá, né? Estive lá. É um livro de análise de desenho, né? Eu sou seguidora da Nancy Ribeiro. Era uma educadora maravilhosa que se preocupava em analisar desenho de crianças e de idosos. Ela faleceu, né? Faleceu na época da pandemia. A gente perdeu muita gente boa. E eu era discípula dela. Ela fazia um curso aqui, estava eu lá, né? Em São Paulo, Rio. Porque eu sempre gostei de ver o que tinha por trás do desenho de uma criança, né? E na psicopedagogia, um dos testes do VISCA é o teste projetivo, onde a gente analisa o desenho, a relação da criança consigo mesma, a relação da criança com a escola, com a família. E aí eu aprofundei nisso e fazia cursos ensinando as psicopedagogas a fazer essa análise. Aí, desses cursos, nasceu o livro, onde eu ensino como fazer. Essa criança pintou de vermelho, o que é o vermelho, o que é o laranja. Legal. Então, eu ensino as pessoas também a analisar os desenhos. Você não trouxe, né? Mas fala o nome do seu livro aí para o pessoal. É Análise do Desenho Infantil. Análise do Desenho Infantil. É pela UICLAP, né? Aí, Ana Paula Coutinho. Ana Paula Coutinho, aí _ neuropsicopedagoga, é o meu Instagram. E aí lá tem o site da UICLAP. E aí, a partir daí, eu fui fazendo várias publicações, não só para conhecimento da psicopedagoga ou da neuro, como para usar com as crianças. São folhinhas que trabalham assim, a memória de trabalho. Então, naquele teu trabalho também, você usa esses desenhos? Uso como aplicar, né, essa análise com as crianças. Legal. E faço o curso presencial também lá no Neuro. Nesse Neuro de Nova Iguaçu, a gente tem uma sala, que vai até onde eles foram assistir a palestra, que vai ser Ana Paula Dicas da profissionais da área também podem, né? Que não são do especialista. Neuro,
Podem. Agora, sábado, eu dei um curso de caixa piagetiana e tinha várias psicopedagogas, não só as nossas, como pessoas de fora também. Vai ser a sala Dicas da Coutinho. Eita, Dicas da Coutinho. Isso dá um podcast, hein, Paula? Pode fazer um podcast, Dicas da Coutinho. Dicas da Coutinho. Eu gostaria de pedir, né? Olha, gente, vocês estão gostando do nosso podcast? Uhul! Nós já estamos chegando ao fim, mas olha, eu vou convidar de novo, hein? Isso aí ela não vai passar por aí, não. Eu queria que as duas, uma de cada vez, é claro, deixasse aí um conselho. Você, Thalita, como mãe, um conselho para as mães, essas mães que precisaram se transformar, para transformar a vida de seus filhos. Você está vendo muita transformação no Tito. Então, Sim. assim, ela mandou um vídeo no grupo da família, o dia que Tito escreveu o nome dele sozinho. É verdade. Ela mandou um vídeo, a gente curte, assim. Cada vitória. Cada vitória do Tito. Tito nasceu prematuro e Tito tomava 5 ml de leite. De leite. Aí um dia teve que baixar para 3, teve que baixar para 10. Quando o Tito ganhava 10 gramas, a gente comemorava. Então, assim, a gente comemora tudo que Tito faz desde sempre. Mas a gente precisa comemorar sempre. Então, eu queria que você deixasse um conselho para as mães. E você deixasse um conselho não só para as mães, mas também para as profissionais, para que elas também tivessem esse olhar, Ana Paula. Porque, assim, sem amor, não dá, gente. É verdade. Realmente não dá para essa profissão ter só o objetivo de fazer um financeiro. Não dá. Tem que ter amor. Então, vamos lá. Thalita, fala primeiro. Eu acho que um conselho seria a gente viver um dia de cada vez, né? Viva o hoje, seu melhor, com uma alegre expectativa de que... Isso é esperança, né? Esperança de que coisas boas vão acontecer. Então, você vai viver o hoje com essa alegre expectativa. Então, o que tem para fazer hoje? São as terapias, levar na escola, fazer o dever de casa, ensinar o Então, viva o hoje com essa alegre expectativa. Não tenta adiantar o tempo. Não tenta criar coisa. E quando? Não, porque senão a gente fica se angustiando, a gente fica se martirizando e não vive o presente, exato. Porque o presente, o que a palavra fala? É um presente. Então, vou viver o hoje. Uma coisa que eu aprendi com o Tito, eu vou viver o hoje. Então, a gente vai acordar, a gente vai na terapia, eu vou sentar e vou brincar com ele. Eu aprendi a brincar com o Tito. Eu não brincava com ele no iniciozinho, né? Mas eu aprendi a sentar, brincar com ele e curtir. Vai curtir um dia de cada vez. Amanhã cabe o mal de amanhã, né? Então, não fica tentando acelerar o tempo, tentando acelerar o processo. Vive o hoje com uma alegre expectativa de que coisas boas vão acontecer. Aí, passou o dia, amanhã é outro dia. Então, você vai viver esse dia com uma alegre expectativa de que coisas boas vão acontecer. Ele vai desenhar o Eu sempre trago, assim... eu tento trazer imagens dele, assim... Ele mais velho, ele escrevendo, ele se relacionando, ele socializando. Então, assim, eu tento trazer coisas boas. Trazer uma visão de futuro. Assim, sem ansiedade. Sem ansiedade. Mas, assim, não... Então, vou viver o hoje, mas o amanhã também, Deus está cuidando, vai acontecer. Mas um dia de cada vez. Ok. E aí? O reflexo está aí. Né? Exato, ele progredindo. Verdade. Um prognóstico muito bom, muito bom. Já falei para ela, né? E aí, é muito inteligente. Seu conselho? Então, meu conselho, vamos falar um pouquinho de inclusão, né? Eu estou participando de uma formação para um mestrado de inclusão, né? Eu estou trabalhando com pessoas do Brasil inteiro, do Acre, do Sul, orientando para o Profei, que é uma iniciativa do MEC, né? De levar o mestrado para pessoas que moram muito longe. Ele é híbrido, né? A pessoa só vai ter que ir lá na faculdade duas vezes. Durante os 2 anos, 2 vezes, 3 vezes, enfim. E aí eu converso com a menina lá do Acre, ela fala, porque a escola aqui é assim, assim, assim. Eu converso com a menina lá do Sul e a escola é igual. Os problemas são iguais. Em relação à inclusão, eles são iguais no Brasil inteiro. Isso, desde o ano passado, me apavorou assim, bastante, né? E você imagina, né, que um estado mais rico, mais desenvolvido, que a inclusão já fosse algo mais tranquila, né? Mas não, a gente continua tendo escolas sem o mediador escolar, crianças atendidas sem o PEI, sem adaptação curricular, sem direito a uma prova adaptada. E isso eu vejo assim, do Acre ao Sul, e aí passa pela gente também, né?
E aí, quando eu recebo a criança, eu pergunto, né? A escola dele já tem o PEI? A prova dele já é adaptada, principalmente no ensino fundamental. Tem o mediador, porque na educação infantil, eles costumam ter o auxiliar de turma, né? A professora tem Mas menos depois- crianças. Aí, quando chega o primeiro ano da alfabetização, aquela criança ali no meio daquela Perdida no meio turma da não turma. vai. Né? Então, eu falo para os meus meninos, quando eu recebo, eu falo, olha, além de uma psicopedagoga, a mãe está contratando uma advogada. Qualquer coisa que acontecer na sua escola, Fala paga pra comigo. mim, que eu vou Isso aí. resolver. Estão vendo, hein, gente? Eu tenho um menino que ele fala assim, tia, faz o papel. Eu falo, por que aconteceu? Não, eu fiz a prova sozinho. A intermediadora não foi comigo. Ainda bota o nome mais difícil. Intermediador. Aí eu vou e faço um papel. Eu falo, ó, é necessário lembrar que fulano de tal precisa De fazer a prova. auxílio na Porque as prova. escolas, é impressionante. Parece que elas esquecem de um Meu bimestre Deus. para o outro. O que tem que ser feito? As necessidades. Se a ali, né? coordenadora tiver um problema e não estiver na escola, Acabou. a menina faz a prova com todo mundo. E é uma menina que tem orientação de fazer a prova em separado. Entendi. E eles contam tudo para mim. Eles falam, essa semana, e eu pergunto, como é que tá? E as novidades na escola? E pronto. É o podcast de me contarem o que está acontecendo na escola. Então, o conselho que eu dou para as mães que estão com as crianças na inclusão, observem se os direitos do seu filho estão sendo garantidos. Porque você é a guardiã dele hoje. Isso. Você precisa ensinar a ele que ele tem direitos. Para que quando ele Perfeito. crescer, ele poder exigir esses direitos da sociedade. Porque ele tem muitos direitos. E muitos pais não sabem até dos direitos que tem. Às vezes a criança não tem um LOAS e tem direito. Ela não tem um Perfeito. transporte e tem direito. A escola pública tem que dar acolhida, a escola particular tem que dar acolhida. Hoje, nenhuma escola pode dizer nós não estamos preparados, ou nós não sabemos não como mais lidar. em 2024, Não né? tem como. Não né? mais. A nova LDB de 96 já é quase idosa. É, Né? não mais. E, por incrível, tem coisas, processos que ficam ainda muito assim, só a professora, ou só aquela Só no coordenadora, papel, né? só no papel. Tem PEI. Aí manda o PEI para mim. Aí tá. Aí chegou a prova do menino, o que eu faço? Eu vou comparar. Se o Ótimo. conteúdo que foi cobrado na prova está no PEI. Aí eu falo, esse conteúdo aqui ela não pode tirar ponto, não, porque não está no PEI. Aí eu ligo para a escola. Aí não vamos desconsiderar. É. Ou então, vem com a nota baixa, eu ligo para a escola e falo assim, a escola já esgotou todas as medidas avaliativas? Aí daquele silêncio que ela vai pensar, né? O que são essas medidas avaliativas? Até porque, Ana Paula, escola é a sua realidade também. Também, eu Você tô não dos é dois só lados, uma pessoa do consultório. Nunca Você foi, é uma pessoa Da da prática. prática da Exato. escola. É. Até nos dias atuais. Isso Então, quer dizer, faz uma diferença. faz uma grande. diferença. Você tem uma visão de dentro É. e de fora. Tem a visão do todo. É verdade. E muitas vezes, muitas profissionais. Então, assim, até para uma profissional, o teu olhar é importante. Você chegar para as profissionais que estão começando e você dizer para elas, olha, vocês precisam também olhar essa criança não só aqui, Sim. mas lá. Como é que está essa criança lá no espaço? Não tem como aprender dela. só ficar ali no fazer, na terapia. Fazer isso. Faz sua terapia, acabou, foi embora. Meus 50 acabou o minutos, compromisso, meus 40 minutos, é. meu compromisso. Continuar. Não. Essa criança, ela tem um outro espaço que ela passa mais horas do que no consultório. E a gente tem que ajudá-la a garantia de direitos. Né? E isso é o recado, assim, para os pais cuidar da inclusão, brigar pelos direitos. E para as terapeutas, colocar amor. Né? O meu eu hashtag, acho que né? É sempre hashtag amo o que eu faço. É. Né? A gente tem que amar. Se a gente não tiver amor, como a Adriana falou, a coisa não funciona. Não foi. Né? Então, primeiro a gente tem que amar. E aí, pegar o choro, né? Lembra lá da minha diretora? É. Pegar o choro, Transformar em algo bom. E pensar, como é que eu posso mudar a vida dessa criança? Como é que ou desse Perfeito. adolescente? Né? Como é que eu posso trazer uma qualidade acadêmica para ele? É porque o choro não é só da mãe, né? Muitas vezes é do profissional. Porque o profissional pode se sentir até incapaz, querer, né? É. Então, também transformar isso em... Peraí, que nem você falou. Em força. Tem pouca literatura sobre esse assunto. Então, eu vou pesquisar ou eu vou produzir, Exato. Isso aí. né? Correr, Fazer parte da coisa. solução. Né? A cada dia o seu bem. É. Minha avó já dizia. Né? E essa questão do psicopedagogo,
precisa se envolver com a escola, precisa ter esse contato, porque a gente tem muita criança sofrendo dentro da escola. Criança que já chega lá para mim, a maioria deles chega assim, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Eu falo, consegue sim, consegue sim, vamos em frente que vai dar tudo certo. Eu sempre dou um cheiro neles na hora de ir embora, né? Aí eu falo, atenção lá na escola, me contem qualquer coisa. Às vezes, 11 horas da noite, tem adolescente mandando zap. A Ana Paula, eu nem contei para minha mãe, mas aconteceu isso. Ah, que eles bonitinho. me contam coisas antes de contar até para os pais, por conta desse vínculo, né? Um lugar seguro, né? É. Então, gente, eu quero agradecer demais a Thalita e a Ana Paula. Olha, eu vou convidar vocês outra vez, tá? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo. Eu espero que esse conteúdo tenha agradado muito. Olha, manda esse vídeo para muita gente, assiste bastante, divulguem bastante. Se você conhece uma mulher transformadora, fala comigo. Olha, procura lá, professora Boyd, Boydcast, lá no Instagram, você vai encontrar. Me chama lá no direct, fala assim, Adriana, eu conheço uma pessoa maravilhosa, você levar aí. Ou eu sou essa pessoa, quem sabe é você que está me ouvindo. E você é homem também, gente. Para de preconceito. O homem também é bem-vindo no podcast, porque, assim, o homem ele tem a mãe, ele tem a esposa, ele tem as filhas. Quantas mulheres passam na vida de um homem e transformam a vida de um homem? Muito obrigada e até a próxima.